sobre a questão de ouvir mais o jovem, Sim. Sim. Só tocando nesse assunto, eu acho que hoje tá bem mais tranquilo que antes, porque, tipo assim, antes meio que tinha nossa. muita. Com a palavra. O jovem se sentia muito oprimido quando o Niasso se destacava. Entendeu? Sim. Ou o menino se destacava, era bom, ou quando se destacava pra um lado, a galera sempre olhava que ou tá bagunçando demais, ou papapá, e olhava só como um erro. Mas às vezes o cara só tá querendo, ou a menina, ou o menino tá querendo só se comunicar. E fora Entendeu? também, por exemplo, eu acredito que com a chegada das redes sociais, essas coisas, a internet em si ajudou bastante o pessoal a falar e interagir mais, porque antes, por exemplo, sei lá, meus pais, pra falar uma coisa ali era toma e toma Exatamente. aqui e não tinha nada Dá-lhe disso. ali, tchan aqui, toma. Toma, então. Aí não tinha conversa de ouvir essas Exatamente. coisas e tal. Mas E hoje hoje tá tem muito muito. mais do que antes. A conscientização tá sendo maior e ainda bem que tá sendo maior, né? Sim. Porque, né, hoje, qual a galera mais nova de lá? É É verdade. sexto? É sétimo ano? Sexto ano. Eu queria falar um pouquinho sobre os projetos que a gente tem na Show. escola, né? Nós hoje temos os jovens protagonistas, nós temos o tempo integral, que os meninos ainda não entenderam a importância do tempo integral, a importância deles ficarem o dia inteiro na escola, mas eles terem uma oportunidade de estar estudando para fazer um cursinho, para fazer um Enem, né? E hoje, quem faz o Enem vai ter um peso maior que quem estiver matriculado no tempo integral. Então, já é uma oportunidade para entrar numa universidade, né? Então, assim, coisas que na época de vocês não tinham essa oportunidade. Exatamente. Mas muitos ainda não entenderam. Não, assim, até entendo eles, porque a gente teve 2 anos de pandemia, 30 dias de greve, os meninos chegaram, não entenderam ainda a importância do tempo integral. A gente precisa trabalhar isso com eles, né? Hoje a galera tem lá uma alimentação saudável o dia inteiro, ele tem uma alimentação 9 horas da manhã, 11h30 almoço, 1 hora da tarde, se ele quiser comer alguma coisa, ele pode comer, 3 horas ele tem um lanche. Então, o Então, cara assim, fica abastecido. ele fica ali, né? Se A gente sabe que é cansativo, mas se ele tivesse que fazer um cursinho fora da escola, Isso é mesmo. né? A gente vai precisar trabalhar isso até com os professores para poder fazer uma dinâmica diferenciada com eles, para eles, porque eu falo que precisa ter uma motivação. Eu sempre falo assim: o que é motivação? Um motivo para uma ação. Alguém só motiva se, né? Se você motivar, ele vai fazer, ele vai ter ação. Então a gente precisa motivar. Através do tempo integral, a gente desenvolve o jovem protagonista, né? O jovem protagonista, aquele menino que está ali tímido, ele vai desenvolver, ele vai sair, ele vai escrever a própria história dele, ele vai acreditar. Então, não sou eu que monto o projeto, é o jovem que monta o projeto e eu abraço o projeto. Isso eu acho Como é que fantástico. funciona esse aí que você falou do jovem protagonista? Tipo, O jovem protagonista, a gente vê aqueles meninos que mais despontam e a gente motiva ele a motivar os outros colegas. entendi. Ele tem que motivar os colegas. Então, é ele que leva o som para o recreio, é ele que tem que fazer as coisas, eles fazem. Nós não é o professor, é o próprio jovem. Bom que esse né? trabalho de comunidade, todo mundo se ajudando, né? Eu acho que- Isso é muito bom, porque você mostra que a gente acredita neles, que a gente precisa confiar nele. Né? Então, ele é que vai fazer. Então, os meninos fizeram no início do ano, levaram para mim um projeto de carnaval. Eu abracei o projeto e foi fantástico, impecável. Parabéns aqui aos jovens protagonistas que foram impecáveis. Foi um evento assim super tranquilo, sem bagunça, super organizado. A gente estava acabando ali, ainda estava usando máscara, né? Os meninos tiveram toda a responsabilidade, o cuidado. Então, assim, fica aqui o meu parabéns. Já mostraram que são meninos de responsabilidade, né? Como? Rapidinho, é que senão a gente parece que você tinha tocado no assunto que, pô, ficou 2 anos por causa da pandemia. Como vocês ficaram? Como que ficou a escola e a galera toda? Né, A escola ficou um elefante branco, né? Sem ninguém lá dentro, horrível. Eu passava por aqueles corredores, era nossa, horrível. Eu senti um mal-estar de não ver os alunos ali. Quando eu comecei, a primeira vez que a gente se encontrou naquela escola foi uma emoção. Você falou, nossa, sabe? Eu saudades. falo que a emoção não dá para a gente explicar a importância que vocês têm na nossa vida, né? No momento de pandemia, a gente às vezes conversava 1, 2 horas da manhã com os meninos, né? E aí, assim, eu falava para eles: olha, gente, muitas vezes as pessoas acham assim, tá me incomodando, mas um jovem daquele ali me fazendo uma pergunta 1 hora da manhã ou meia-noite estava sendo cura na minha vida, né?
E às vezes eu dar atenção para ele também estava sendo cura na vida dele. Porque Então, tá assim, todo mundo necessitado. como que a gente é Sim. cura na vida das pessoas? É com um oi, um bom dia, uma atenção, sabe? Então, é muito simples. Então, assim, para mim, a pandemia, para todo mundo foi muito difícil. Mas eu via muitas pessoas falar uma palavra bonita, assim. Eu falo que eu, como educadora, eu sou mais do popularzão, vocês me conhecem, né? Eu vejo muito assim, volta e meia aparecem uns nomes bonitos aí. Uma época é feedback, outra época agora na pandemia era a tal da empatia, né? Será que as pessoas estavam realmente tendo empatia com o outro, né? Empatia, falar bonito é muito bom, mas graças a Deus eu sempre falei que eu tive isso, né? Cuidar do outro como eu gostaria de ser cuidado, Isso né? é da hora. Então a Inclusive, é gente um dos precisa ensinamentos realmente cuidar do outro. Mas ensinamento de Deus também, né? Eu consegui hoje, assim, dentro dessa pandemia, eu consegui conhecer meus alunos, né? Então, hoje eu sei a realidade de cada um, a gente conseguiu viver, a gente sofreu junto, foi assim, para mim, enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto mãe, eu cresci muito. É uma bagagem que eu vou levar para a vida, o tanto que eu aprendi com as famílias nesse momento de pandemia. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Se eu achava que eu era boa, vou tentar melhorar cada vez mais, né? A gente não pode viver só de palavras, a gente tem que viver de De ação ações também. Eu ia te perguntar sobre esses projetos. Eu imagino que seja um pouco desafiador lançar eles para jovens, né? E depois dessa pandemia, como é que está sendo a aderência dos alunos? Assim, os meninos estão um pouco assustados. Hoje eu tive na sala, eles não estão meio que aceitando o tempo integral. Tudo que é novo é muito difícil. Gera um É muito caos. difícil. Eu falo assim que quando foi para a gente sair e estudar atrás das redes sociais aí, dos celulares, da internet, todo mundo falou que isso não ia dar certo, né? Não vai dar certo. E agora no retorno não ia ser diferente, né? A gente precisa ter um pouco de paciência e trabalhar isso com eles, né? Eu costumo dizer assim que tem um caminhão de abóbora, né? Você tira uma abóbora, ela bagunça toda, mas de acordo com o caminhão vai andando, as abóboras vão se ajeitando. Então, na vida da gente é assim também. Mas a gente precisa ter um pouco de paciência. Eu falo isso com os professores. Por quê? Porque a pandemia não foi só para a gente. A pandemia é para todo mundo. Então, quando a gente retorna, é tudo muito difícil. Mas nada que não é adaptável. Lógico que a gente precisa fazer um trabalho de conscientização com os meninos da importância do tempo integral, né? Agora, os terceiro anos, eu queria falar sobre isso aqui, né? Eles vão ficar sabendo aqui em primeira mão, tá? Agora do terceiro ano? É. Alô, galera do terceiro ano, novidade pra vocês, Do hein? tempo integral aí, a gente vai estar fazendo uma viagem com eles para Porto Seguro, Aí, ó. Ih! né? Na minha época não tinha isso! É. Sabia que você ia falar um E negócio. os meninos, Ah. e os meninos aqui do Aqui Podcast estão convidados Então para ir tem com a sim. gente Então, para fazer a Tô cobertura. tirando a reclamação. pode Para a tirar. gente conhecer a cidade histórica, fazer um trabalho sobre a história do Brasil, né? Os meninos que precisam conhecer a Bom. história do Idalino, que a gente vai falar daqui a pouco também um pouquinho Ô, Miss, aqui. Ô, Camila, ó, perdeu, eu hein? não sei se é assim, mas eu já vou botar um medo na galerinha. É só se passar, viu? Não, Se não passar, não vai não. a gente vai fazer um trabalho diferenciado de motivação para os meninos também que estão no primeiro ano integral. No terceiro ano, eles vão poder ir com a gente. Né? Então, a gente vai fazer isso sempre para motivar sim. a galera. Mas, né? mas no Pra caso, a primeira vez vai ser esse ano que vocês vão esse estar ano, fazendo. a primeira vez, né? Ai, que da E hora. a gente está muito feliz com isso. Não, isso Nós é um fomos projeto surreal. premiados com o Prêmio Transformação por a gente ter feito um bom trabalho nas avaliações diagnósticas. E aí nós vamos levar esses Esse meninos prêmio fora dos muros da É escola. o quê? É estadual ou como é que é? É um prêmio estadual, o Prêmio Transformação, o prêmio do governo do estado, né? E aí ele premiou as escolas que conseguiram mais de 80% de adesão dos meninos na prova de diagnóstica, mais de 80% dos professores na participação na aula online, né? Dos meninos também. E a nossa escola, eu falo que a gente outras escolas foram premiadas em outros lugares, mas a nossa, Por causa da dimensão. pela assim, né? quantidade de alunos que a gente tem, a gente conseguir pegar todos esses alunos, mais de 80%, já foi, para mim, assim, super vitorioso. Esse ano a gente vai ganhar de novo, se Deus Deus quiser.
E aí, assim, para a gente poder estar premiando os nossos alunos também, que atendem muito bem. Ô, Miss, mas isso, tipo assim, eu acho uma forma, apesar de toda a diversão da galera e tudo mais que vai proporcionar, uma forma de motivação. Não, isso é surreal. Sim, Porque, muito bom. Forma de motivação. por Tipo assim, exemplo, não que, obviamente, você tem que ser, você tem que fazer algo porque você vai ser Mas é recompensado. motivador. Mas é uma é motivação. motivador, motivador. combustível. Tipo pra assim, E você é uma continuar. forma da gente, porque eu ficava muito angustiada todo ano, a gente vê ali querendo tirar os meninos, fazer um projeto fora dos muros da escola, mas a gente não tinha condição financeira para isso, né? Sim. E agora a gente está tendo essa oportunidade com esse prêmio, Sim, né? show. Para a gente poder levar os meninos. Eu acho que é muito importante a gente premiar eles Sim, também perfeito. através disso, né? A gente também o pessoal, não sei se vocês já ouviram falar da PISA. Pisa. É um programa Não. internacional de avaliação. Nós levou isso também. Esse ano a gente foi escolhido para fazer a prova da PISA e os meninos fizeram essa prova. Eu estava dando uma olhada, depois vocês pesquisam aí sobre a PISA. É um programa, a gente vai ser avaliado internacionalmente, né? Então, também já é gratificante. gratificante. Se acharam a nossa escola é porque eles viram algo de bom na nossa escola, né, de importante, e tá levando o nome da galera, e a gente não pode deixar de falar dos nossos alunos, dos nossos professores que fazem um trabalho aí muito bom também. Só